Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente entra no 13º episódio, portanto no 13º capítulo. Faltam só 2 para chegar no final. Eu espero que você esteja acompanhando os episódios, o podcast e também que esteja lendo o livro, porque a leitura desse livro é fundamental para que você compreenda coisas que eu não consigo trazer aqui. Bom, antes da gente começar o 13º capítulo, vamos dar uma retomadinha no 12º. A gente falou sobre a raiva e o perdão. E, gente, como esse capítulo é bonito, como a gente pode usar a raiva a nosso favor, como a gente pode usar a raiva como um caminho para a gente entender aquilo que aconteceu em um determinado momento, né? Quando a gente vai colocando a raiva para debaixo do tapete, vai fingindo que ela não existe, isso daí vai se transformando numa coisa muito maior e a gente não vai usando o nosso benefício. De uma forma ou de outra, essa raiva ela vai aparecer na nossa vida, né? E bom, hoje o nosso capítulo fala sobre as nossas cicatrizações e as nossas marcas de combate. A primeira coisa que é interessante falar é que toda mulher guarda um segredo, de acordo com a Clarissa, né? E esses segredos, eles derivam muito da sociedade em que a gente vive e muitas vezes esses segredos, eles precisam ser escondidos pelas mulheres e se nós fôssemos homens, eles não teriam que ser escondidos. Então a gente esconde coisas por conta da gente sentir vergonha, da gente sentir julgada, da gente sentir errada por aquilo, né? Que alguém vai apontar o dedo pra gente. E com relação aos homens, isso não acontece na mesma forma e nem na mesma proporção, tá? Isso é interessante da gente salientar e perceber, né? Vamos supor, uma mulher ela é estuprada. Quantas mulheres elas não escondem o estupro durante muitos anos porque elas sentem vergonha daquilo? Elas se sentem culpadas pelo ato, quando na verdade elas são 100% vítimas, 100%. Não existe no estupro um momento em que a mulher ela não é, a mulher ou qualquer pessoa que seja estuprada, né, que nesse caso a gente está falando de mulher, que a pessoa não seja a vítima. Mas mesmo assim, a sociedade fala que ela não deveria estar à noite na rua, ela não deveria estar usando a saia tão curta, enfim, ela não deveria, faz com que ela se sinta culpada e sinta vergonha pelo que aconteceu com ela. Então, esse é só um exemplo de um segredo que a gente pode esconder ao longo da nossa vida. E esse segredo, ele vai encontrar uma forma de sair. Muitas vezes ele não vai sair em palavras, mas ele vai sair numa explosão de emoção, num sentimento que vem, numa braveza, numa tristeza muito grande, enfim. Ele vai buscar a saída. E é claro, quando a gente vai tentar falar sobre esse segredo, e esse segredo ele é bem acolhido, quando a gente divide isso com o mundo, isso é muito precioso, né? Por isso que as rodas de conversa, a terapia, né? Ter uma amiga com quem você possa dividir suas coisas, isso é muito importante e incrível. Porque quando a gente divide aquilo que machuca, aquilo que dói, ele deixa de ter tanto peso, né? Ele deixa de ser tão grande e a gente consegue dividir. E ao falar, a gente também consegue prestar mais atenção naquilo, né? A gente tira da nossa cabeça e quando a gente fala, parece que vai ficando menor. A Clarissa fala que a mulher que guarda o segredo, ela é exausta. Porque ela tá o tempo todo tentando esconder, né? Então, todas as ações e as reações dela, elas são pra fingir que aquilo não aconteceu. Então, vamos supor, essa mulher que pode ter sido estuprada um dia. Ela vai fazer de tudo, ela pode praticar autossabotagem, por exemplo, para ela não ter um relacionamento amoroso bacana, porque ela se sente suja, ela se sente culpada, então ela não se sente merecedora de amor. Entendem? Então o negócio ele fica muito maior. E isso a gente pode, dentro da proporção, claro, espalhar para todas as coisas da nossa vida. Então aquele segredo que a gente guarda, aquilo que a gente não quer expor, porque a gente acha que a gente vai ser julgada, isso pode estar criando processos de autossabotagem, pode estar criando processos de crença limitantes dentro da gente e afeta toda a nossa vida. A gente não percebe, isso trabalha no nosso inconsciente e isso acaba guiando a nossa vida. Então, o contar ou não contar, entendeu? Essa coisa da gente se posicionar ou não se posicionar acaba guiando tudo, todas as nossas escolhas.
Então a gente se torna refém disso. A gente se torna refém por causa da culpa, por causa da vergonha, porque a gente acha que a gente tem que passar o pano para alguém, né? Porque alguém está ameaçando a gente, também existe essa possibilidade. Então é muito interessante que a gente observe isso, né? E é claro, como eu falei, né? Quando a gente guarda o segredo, a gente fica tentando esconder isso, a gente fica lidando com muitos pratos ao mesmo tempo, tentando equilibrar todos. E a gente vai esconder aquela ferida, mas ao mesmo tempo essa ferida ela se espalha. Então, como a Clarissa fala, se a gente tem uma ferida na perna, no tornozelo, então lá na parte de baixo, lá com o pé, pode ser que essa ferida ela esteja pegando a perna inteira, porque ela vai se espalhando e a gente não vai percebendo, e a gente não vai entendendo que a gente não está tendo mais o controle daquilo. Então é muito importante que a gente fique de olho nesses segredos. Além disso, a gente pode perceber se a gente está guardando algum segredo por mágoa, por vergonha, por culpa, quando a gente fere outra pessoa, né? Quando a gente, sem querer, querendo, a gente fala alguma coisa para outra pessoa que a constrange, enfim, que causa qualquer tipo de incômodo nela, porque geralmente a ferida da gente, a gente projeta no outro. Então a gente vai acabar jogando, né, pra fora. Isso que, como eu falei lá no começo, a gente em algum momento vai expulsar isso, de alguma maneira isso vai sair da gente, porque a gente não consegue lidar com isso, ficar escondendo esse segredo o tempo todo. E é importante lembrar que a ferida, ela pode até ser curada, a gente pode falar dessa ferida, mas ela ainda vai manter uma cicatriz, né? E é importante que a gente lembre disso, porque muitas vezes quando a gente fala, por exemplo, nessa situação do estupro, que é um caso que vai num extremo de muita violência, a gente acha que a gente vai lidar com aquilo e que em algum momento aquilo vai ter um ponto final. Com certeza, ao longo do tempo, conforme você for falando, conforme você for trabalhando, isso vai diminuindo, sem dúvidas. Mas isso faz parte de você, isso faz parte da sua vida, foi um acontecimento. Então não tem como a gente apagar isso, né? Então é importante a gente lembrar que a gente não vai apagar, que essa ferida ela vai manter uma cicatriz. É uma cicatriz e não mais uma ferida aberta, não necessariamente mais uma ferida aberta. E por isso vale a pena a gente falar sobre esse segredo, vale a pena a gente expor isso. Por fim, a Clarissa ela fala de um estudo do Paul Rosenblatt, que quando a dor volta, né, por mais que a gente trate da dor, a gente vai tratar a dor, ele diz que nesse estudo a gente leva de 1 a 2 anos para diminuir bem a dor. Mas passado esse tempo, essa dor ela volta. Aí ela volta com menos tempo, né, ela dura menos tempo e ao longo de um tempo maior, ou seja, a gente vai passar 1 ano e aí vai sentir essa dor por um dia, e depois vão passar 2 anos e a gente vai sentir essa dor por 12 horas. Mas quando essa dor volta, ela vem com a mesma intensidade, com o mesmo sentimento do momento lá em que você descobriu a dor. Ela só vem em menos momentos, mas ela vem com a mesma intensidade. Então, mesmo assim, ainda vale a pena, porque você pode sentir essa dor esporadicamente ao longo da sua vida, de acordo com esse estudo, e não o tempo todo, né? Você não vai ser controlada por ela. E eu acho que tá tudo bem, de vez em quando a gente sentir um incômodo, tá tudo bem a gente de vez em quando lidar com a tristeza, lidar com alguma coisa muito pesada ou muito grande, assim, dentro da gente, né? E a gente vai ter sempre altos e baixos, isso faz parte da vida, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se encontra no próximo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!